Pergunta, qual vai ser o primeiro louvor? Essa que nós estamos cantando, Cristo Jesus. Seu Jesus. Alô. Alô. Amém. Glória a Deus. Graças e paz à igreja. Eu convido você a ficar de pé. Glória a Deus. Vou fazer uma pergunta para a igreja. Você tem vivido o extraordinário de Deus na sua vida? Amém? Eu tenho vivido o extraordinário de Deus na minha vida. Prova disso que eu estou hoje aqui, amém? Em meio a tantas lutas, tantas guerras, mas a bondade do Senhor tem me alcançado. Eu não digo nem a misericórdia, eu digo a bondade, pastor, Glória a Deus. do Senhor tem me alcançado. Em relação ao trabalho, em relação à minha casa, em relação à minha vida ministerial. O Senhor tem feito maravilha na minha vida. Mas essas maravilhas elas têm acontecido em tempo de guerra, em tempo de luta, de batalha. Mas sem batalha, sem luta, sem guerra não há vitória, Jané. E o bom disso é que no final de tudo isso a gente vem experimentar a boa, pastor Leandro, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Porém nós precisamos viver vida em espírito, porque se nós não estarmos em espírito, é como o pastor Ageu fala sempre aqui, a gente fica muito no natural, muito no dia a dia, e as coisas acontecem e a gente não percebe. E o mundo é espiritual, as coisas são espirituais. E nesta manhã eu quero ler com você o Salmo de número 100, o versículo 1. São 5 versículos que tem no Salmo 100. E pelo que tem acontecido nesses dias na minha vida, esse extraordinário de Deus que eu tenho vivido, eu digo extraordinário de Deus, porque é Deus que tem feito, é Deus que tem transformado o pastor Elias, a minha casa, o Benjamin, o Isaac, minha família. Eu estou muito feliz porque minha geração ela está voltando aos pés de Cristo. E isso tem me deixado feliz por causa do posicionamento meu. É o que tem sido pregado aqui todas as quinta-feiras. Posicionamento, vida em oração, vida em Deus. E Deus tem feito, irmão, Deus tem feito maravilha. E o versículo 100, o capítulo 100 do Salmo, cantem hinos a Deus, ao Senhor, todos os moradores da terra, adorem ao Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembre que o Senhor é Deus e Ele nos fez e somos dele. Somos o povo seu, somos o povo, o seu rebanho. Eu vou ler a outra versão minha aqui, eu gosto mais dessa aqui. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, foi Ele, irmão, que nos fez. Para Deus diz que desde o ventre da nossa mãe,
O Senhor já nos conhecia. Antes de nós ser formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Entre por suas portas com ações de graça. Aleluia. E nos seus átrios com hinos e louvores. Rende-lhe a graças. Bendigno é o seu nome, porque o Senhor é bom. Ele é bom. Ele é bom. O Senhor é bom. E a sua bondade, a sua misericórdia dura de geração a geração. Eu venho da geração que meu pai nos ensinou, e eu quero levar isso para a minha próxima geração, para o Benjamin, para os meus filhos. Então a bondade do Senhor, ela dura de geração a geração. Então nessa manhã, irmão, celebre ao Senhor com alegria, com cântico. Vai começar o louvor. Vamos entregar o nosso melhor para o Senhor nessa manhã, porque Ele é bom, e a sua bondade dura de geração a geração. Aleluia. Não foi só ontem, a bondade do Senhor não é só para ontem, não é só para hoje, Luciano, mas é para todos os dias da nossa vida. Amém, irmãos? Pai, nós queremos te louvar, Deus, agradecer pelo que o Senhor tem feito em minha vida. Eu quero agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Sou grato, Senhor, e nesta manhã eu quero adorar a Ti em espírito e em verdade, com alegria apresentarmos nesta manhã com cântico e louvor a Ti, Senhor, e dizer que Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Como este lugar eu já posso sentir a Tua presença, Senhor, neste lugar. Vem, Espírito Santo, toma este lugar, toma nossas vidas. Que nessa manhã nós possamos celebrar, adorar a Ti, porque Tu é digno de toda a honra e de toda a glória. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmão. As palmas louvam ao Senhor. Em nome de Jesus. Aumentar o seu irmão. Vamos sair do seu lugar. Diga para ele sobre a bondade do Senhor. É a vontade todos os dias. Quinta-feira, meu Deus. Hoje eu vim de rosa, meu. Levei de rosa é o melhor de algum. Hoje eu vim de rosa pra em homenagem a ele. Te adoramos, Espírito Santo de Deus. Aleluia! Nós levantamos um altar nessa manhã pela Tua fidelidade, pela Tua bondade para com as nossas vidas. Nós te adoramos com tudo que temos e com tudo que somos. Cristo Jesus é a minha plenitude. 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 Diga: se eu tenho a Ti, se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de Ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro.
Vai. Diga Cristo Jesus. Cristo Jesus é a minha plenitude. Cristo é a minha plenitude. Cristo Jesus é a minha plenitude. Se eu tenho a ti, se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, fora de ti. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, fora de ti. Declare Cristo Jesus. Cristo Jesus é a minha plenitude. Cristo Jesus é a minha plenitude. Cristo és tudo que eu preciso. És mais do que suficiente. É a minha plenitude. Se eu tenho a ti, se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho a ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, fora de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, fora de ti, nada desejo, Senhor. Faça dessas palavras sua oração. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, fora de ti, nada desejo, Senhor. Fala para a sua alma ouvir. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, fora de ti, nada desejo, Senhor. Nada nesse mundo pode me satisfazer. Eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, fora de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, fora de ti, nada desejo, Senhor. Levante as suas mãos e adore Ele nessa manhã. Diga: tudo que eu preciso é do Senhor. Tudo que minha casa precisa é do Senhor. Tudo que a minha profissão, meu trabalho precisa de Ti. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nada desejo, não. Nada desejo além de Ti. Não há satisfação, não há alegria se não for na Tua presença. Se eu tenho a Ti, se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. 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 Se eu tenho a Ti, se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, fora de Ti, nada
Aplauda Ele. Se você tem tudo, se você tem tudo, se você tem tudo. Sua voz é como um sussurro pra mim. Estou aprendendo a ouvir, estou aprendendo a discernir. E ao me despojar daquilo que eu já quis, me encontro com tua vontade. Não existe outra verdade, a sua voz é como um sussurro pra mim. Estou aprendendo a ouvir, estou aprendendo a discernir. E ao me despojar daquilo que já fiz, encontro com sua vontade. e eu estou pronto a te escutar. Pode sussurrar, pode sussurrar. Eu calo a voz do meu eu pra te ouvir falar. Pode sussurrar, pode sussurrar. Já não existem porquês, eu só quero te escutar. Já não existem argumentos, eu só quero te escutar. Só tu tens palavras de vida eterna pra mim. Sua voz é como um sussurro pra mim. Estou aprendendo, estou aprendendo. E ao me despojar me encontro, não existe. A sua voz é como um sussurro pra mim. Estou aprendendo a ouvir, estou aprendendo a discernir ao me despojar. Me encontro tua vontade. Estou pronto a te escutar. Pode sussurrar, pode sussurrar. Eu calo a voz do meu eu. Pode sussurrar, Nosso coração, Jesus. Já não existem porquês. Pode sussurrar. Fala que o teu servo ouve. Fala o meu coração. Cala a voz. pode sussurrar. Mas ao ouvir a tua voz, mas ao ouvir tua voz, minha alma se aquieta.
Mas ao ouvir tua voz, uma paz me invade. É a herança dos santos, a paz que o Senhor dá. Mas ao ouvir tua voz, mas ao ouvir a tua voz, estou pronto a te escutar. Pode sussurrar, pode sussurrar. Eu calo a voz do meu coração, as vontades. Pode sussurrar. Não existe porquê. Eu calo a voz do meu eu. Fala meu coração. Eu só quero te Já não existem porquês. Eu só quero te Pode sussurrar, pode sussurrar. Eu calo a voz do meu eu pra te ouvir falar. Pode sussurrar, pode sussurrar. Já não existem porquês, eu só quero te escutar. Fica. Isso. Veja, Clarice, as crianças elas vão agora para a salinha, enfim, tá? Aleluia. Glória a Deus. Bom dia a todos. Pode se sentar, fique à vontade. Pode sussurrar. Eu calo a voz do meu pra te ouvir falar. Pode sussurrar. Pode sussurrar. Gostaria de convidar as crianças até 7 anos aqui na frente, rapidamente. As crianças até 7 anos. Eu calo a voz do meu Pode sussurrar. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar os nossos filhos. Amém? Estenda suas mãos, por favor. Deus, nós queremos abençoar a nossa geração. A nossa oração é para que a Tua presença não se aparte deles. A nossa oração é para que eles não cresçam, Deus, com a forma do Ageu, da Larissa, de cada pai aqui, mas que eles sejam parecidos com o Senhor.
no falar, na sensibilidade, no imparte vida. E a nossa oração é para que eles tenham um relacionamento com o Senhor. Para que não como nós, eles possam ouvir o Senhor sussurrando, mas que eles escutam a sua voz audivelmente. A nossa oração é para que eles conheçam, eles possam ir mais longe do que nós fomos. Por isso, Deus, marca os nossos filhos com a Tua presença. Que eles possam, ainda na tenra idade, Deus, ter experiências com o Senhor. Para que marque a história deles. Para que um dia, talvez, nós não venhamos estar aqui, mas eles vão se lembrar do Deus, do Pai e da Mãe. E que se tornou o Deus deles. Essa é a nossa oração. Mais do que religião, mais do que mais um culto. A nossa oração é para que eles conheçam ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cris, se quiser já ver outro, já vê aí. Eu gostaria que quem está ali no... Deixa eu ver quem está ali. Tainá, coloca para mim em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vê o que tu acha que é melhor. Talvez uma coisa fique de fio, se tu acha que está muito... Porque isso aqui ele começa a falar ali só. Ah, problema aqui. Fechou. E uma aguinha. Foi já? Aleluia. Bom dia a todos. Vocês estão aí? Estão com sono? Não? Eu confesso que eu cheguei um pouco com sono. Mas depois do louvor já... Obrigado. Eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos. Nada novo, nada fora da curva, nada que você vai falar, nossa, uau! Mas que tem muito poder e com certeza nós erramos muito nisso. Nós praticamente invertemos as ordens das coisas. E como disse o pastor Elias, às vezes nós não conseguimos viver essa vida que ele falou, essas maravilhas de Deus. Mas porque nós não reconhecemos mais como maravilhas. Mas vamos lá. Romanos 12, capítulo 2. Diz assim: não viva como vivem as pessoas deste mundo. Vamos ler juntos? Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus, por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom. Eu não sei, a minha versão ela inverte a ordem. Ela diz bom, agradável e perfeito. Depende da versão que você tem na sua Bíblia aí. Pelo menos a minha. Isso, né? Boa, agradável e perfeito. Dê outra versão aí para mim, Tainá, fazendo um favor. E eu não sei se você já parou para meditar nessa palavra, mas isso, muito obrigado. Experimentar qual é a boa, agradável e perfeita. E algumas pessoas pensam que são 3 vontades diferentes. Algumas pessoas pensam que, não, às vezes você está vivendo o bom de Deus. Às vezes você está vivendo o agradável de Deus. E às vezes você está vivendo o perfeito de Deus. E não é isso. Mas nós vamos falar ao decorrer da palavra. Mas antes da gente começar a entrar na palavra, eu gostaria que você repetisse algumas coisas para a gente começar. Diga comigo, a constância com Deus é o que gera a transformação no homem. E esse homem é você. Então diga comigo, a constância com Deus gera transformação na minha vida. Amém? Vocês estão aqui ou vocês estão? Em nome de Jesus, gente. Foca aí. Vamos ler de novo então para a gente entender e pegar algumas coisas que nós vamos começar a compartilhar no decorrer da palavra. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Se é padrão,
são coisas repetitivas, são hábitos, costumes, cultura, em que todos nós vivemos, amém? Amém. Não viva conforme os padrões deste mundo. É uma forma de pensar, é uma forma de falar e uma forma de agir. A palavra diz, assim como o homem pensa, assim ele... Vamos lá de novo, se você não pegou, você vai pegar. Gente, estou aqui na frente, em nome de Jesus, foca aí. Assim como o homem pensa, assim ele... Vamos, de novo, você tem que falar. Não é essa passagem. Assim como o homem pensa, assim ele... Provérbios fala a respeito disso. Então, se eu penso como eu penso, assim eu sou. Então, vamos tentar trazer para a nossa realidade. Se eu penso que eu sou um fracassado, se eu penso, eu não sou. Mas se eu penso, eu me... Não? Não pegaram? Tá bom. Eu não sei se vocês já viram. Hoje em dia tem um pessoal que se acha meio humano e meio animal. Já viram? No Instagram da vida? Já viram? Ou só vi sozinho? Só eu, só no meu Instagram, bem. É só pra mim, é o algoritmo. E tem gente que se acha meio bicho. Nunca viram? Já, né? Amém, não tô sozinho. Pensa no meu. E o cara se sente meio animal. E aí ele acha... hoje nós temos aí, o cara... Eu não sou homem nem mulher. Eu sou binário, tribinário, só colocar o binário ali. E a pessoa não se sente por quê? O corpo dela diz que ela é algo. Vocês estão comigo? É fisiológico. Mas assim como o homem pensa, assim ele... Pastor, por que você está dizendo isso? Porque a palavra está dizendo, Romanos, o apóstolo Paulo está afirmando algumas coisas para a igreja de Roma. Uma igreja que estava praticamente contaminada com os prazeres daquela época, porque Roma era a capital de tudo naquela época. Era a capital do mundo. Se nós gostamos como cristãos de falar que cai a Babilônia, aqui devia cair Roma. Porque tudo que havia de perversão, de pensamento totalmente corrompido, estava aqui. Em Roma. Homens tendo relação com outros homens. Homens usando as mulheres apenas para procriar. Roma, se você estudar a história, está aí. E Paulo está liberando essas verdades para uma igreja que está participando da realidade do mundo, do dia a dia, do comércio, da vida, da escola, da cultura, da política. E não é diferente de nós. Então não viva conforme os padrões deste mundo. E quais são os padrões desse mundo? Eu não sei se você está acompanhando a televisão. E eu não sei se você está vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. E eu não sei se você está vendo o que está acontecendo com o Vinícius Júnior. Eu não sei se você está vendo o que está acontecendo com o Zé Felipe. Eu não sei se você está vendo porque eu não sei para você, mas para mim... várias cortinas de fumaça para a gente não prestar atenção naquilo que realmente é importante. Acontece algo muito forte no mundo, algo que nós estamos falando de famílias que estão perdendo pessoas. Nós estamos falando de escolhas erradas que as pessoas escolheram lá atrás e estão colhendo agora. Mas nós gostamos de tapar uma cortina de fumaça com o quê? Com besteira. Com alguém que estava casado e tinha 3 crianças pequenas. E aí você olha agora e quer ser uma jovenzinha e eu fico, meu Deus do céu, esse mundo, vamos ler junto de novo? São os padrões desse mundo. E sabe quais são os padrões desse mundo? Quer falar para você que é normal. Que tá tudo bem você trocar de esposa, porque eu entro na minha rede social e as pessoas estão trocando de esposa. E sabe qual é o problema? Você olha para o seu casamento e não tem púrpura. Você olha para o seu casamento, não tem glamour. Sabe o que tem? Rotina e constância. Todo dia a mesma coisa. Levanta, é o café, aí tem que ir para o almoço porque ele vai vir almoçar. E aí tem que deixar as coisas preparadas porque logo ele vai dormir. Alguns conseguem tirar o soninho, outros nem voltam para casa. Vocês estão comigo? E sabe o que entra em nós? Diga comigo. Sabe aonde esses padrões nos levam? Diga comigo, há uma insatisfação. E diga comigo, a insatisfação tem um próximo passo. Ingratidão.
E se a gente entra em ingratidão, a gente começa a colher miséria. Só financeira, pastor? Mas nós vamos chegar lá, não vou pular etapa. Nós começamos a falar sobre os padrões. Vocês estão comigo? Eu dei um exemplo de um padrão bem bobo, mas está aí, não está? Está aí, não está? Como diz o outro, a cilada está aí, cai quem quer. Mas se nós não estamos cheios da vida de Deus, nós caímos sem perceber. Mas vamos ler. Padrões desse mundo, mas deixem que Deus, vem cá, amor, rapidinho. Jesus, quem transforma? Quem transforma? Quem transforma? Então pergunta para a pessoa do seu lado, por que você tenta mudar sem Deus? Amém? Não, você não pegou. Vamos ler de novo então. Ele fala de padrões e que nós caímos sem perceber, porque essa é a cultura do mundo. De tempos em tempos levanta uma moda, sim ou não? Sim. De tempos em tempos é um jeito de vestir, é uma música que está em alta, é um cantor famoso. Na época dos nossos pais era Roberto Carlos, na nossa época não sei quem que era, né? Nem lembro. Mas hoje nós temos sempre um, até falei para a Larissa, nós estávamos vendo um filme, e aí nós fomos ver o filme daquele Zac Efron. A Larissa falou, meu Deus, como ele tá velho. Eu falei, Larissa, a gente não é High School Musical mais, já passou? Eu falei pra ela, não é mais. O cara já não é mais aquele rapaz bonitinho, não, ele já é um homem. Ela falou, meu Deus, como ele tá acabado. Eu falei, não vamos olhar nos espelhos então, porque a gente tem a mesma idade. De tempos em tempos, e gente, a gente não para pensar que a nossa vida está caminhando para isso. Nós estamos ficando mais velhos, a gente não está ficando mais novo. E sabe qual é o problema? Esse padrão se tornou uma fortaleza na nossa mente. A gente acha que é assim, porque a vida é assim. E aí quando nós chegamos aqui na frente, falamos sobre, o que o senhor falou, pastor Elias? As maravilhas de Deus. Falamos sobre maravilhas, a gente fala, que maravilhas são essas? O que são essas maravilhas? Porque se eu olho para a minha rotina, vou falar da minha rotina. Acorda cedo, vai treinar, volta, toma café com elas, se não já faz as marmitas para o almoço, para almoçar. Às vezes no trabalho a gente nem conseguimos almoçar junto. Larissa já levanta arrumando a Zoe ou não, tem um paciente para atender. Se conseguimos, almoçamos juntos. Se não, nós conversamos no carro, me deixa no trabalho, sai do trabalho, ela já me traz a marmita, a gente come no carro e conversa sobre o que aconteceu no dia, chega na igreja, atende, conversa com alguém, discipula, tem culto, tem alguma rotina, acaba o culto, ou comemos em casa, ou comemos uma marmita e o outro dia começa do mesmo jeito. A sua vida é diferente? Agora eu pergunto para você, aonde estão as maravilhas? A rotina. A pessoa que ela é ingrata, ela não consegue ver que ela acordou. A pessoa que é ingrata, ela não consegue ver que do lado dela tem uma mulher que com as falhas e defeitos continua amando ele. Não importa se ele engordou, se ele não tem o shape do Zac Efron. Ela continua dando tudo o que ela tem porque ela ama esse homem, não pelo que ele tem. Mas os padrões desse mundo falam que você tem que ser aquilo. Você tem que vender aquela imagem, porque senão você não é perfeito, você não é amado. E sabe qual é o problema? Nós nos alimentamos dessa mentira. Esse é o padrão. E aí daqui a pouco nós viemos conversar com casais que já estão quase à beira do divórcio. Por quê? Porque vivem de padrão. Você acordou, a maravilha de Deus te alcançou. Nós passamos pela pandemia. Gente, em nome de Jesus, não desfoca. Porque o que eu percebo é todos os cultos, Deus começa a trabalhar. É gente que levanta, é gente que vai ver criança, é não sei o que. Gente, eu percebo. Então, em nome de Jesus,
Agarra aquilo que o Espírito quer ministrar à tua família, porque isso é para a sua família, isso é para a sua casa. A palavra de Deus, gente, não existe outro ambiente onde Deus se manifesta, se não é por meio da palavra dele. Me desculpa, você liga a TV, você não ouve a palavra de Deus. Você vê as suas séries, você não escuta a palavra de Deus. Você escuta morte, sangue, bomba, destruição de famílias, mães chorando, mas aqui você encontra vida. Então, em nome de Jesus, presta atenção, foca. Porque uma das coisas que eu vejo todas as quintas, nós somos roubados da palavra. Porque o que liberta, nós acabamos de ler, o que transforma, deixem que Deus, como Deus transforma alguém. Nós podemos falar sobre as janelas da alma, vocês estão comigo? Eu já nem gosto desse termo, porque para mim são portas. E para mim são duas, que hoje nós se perdemos. Vocês sabem me dizer quais? Vamos, gente, pensa. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Para alguma coisa entrar, por onde que entra? Opa, amém. Olhos. Vamos focar nos olhos então. Olhos e... Por onde entram os padrões? Já comigo, pelos olhos e pelos ouvidos. Esses são as portas de acesso. Se você puder colocar para mim Mateus 6, 22 e 23. E nós vamos começar a discorrer algumas palavras agora a respeito disso. Os olhos são o quê? Gente, foca, vamos. Os olhos são... Se os seus olhos forem... todo o seu corpo será... Se, porém, os seus olhos forem... todo o seu corpo estará em... Portanto, se a luz que existe em você são trevas, grande trevas... Olha só. Vamos de novo? Quais são... O que é lâmpada para o seu corpo? Se os seus olhos forem... Se os seus olhos forem... Eu não sei se você prestou atenção na primeira palavra que nós lemos. Boa, agradável e perfeita. Se os seus olhos forem... Quando a palavra fala sobre bom, perfeito e agradável, ela fala sobre um tempo de transição. Aonde vai melhorando. Começa bom. Nós caminhamos um pouco mais em Deus. Se torna agradável. Nós caminhamos um pouco mais em Deus e se torna o quê? Eu quero que você entenda que a palavra perfeito na Bíblia significa maturidade ou maduro. Então vamos de novo. Começa bom, depois se torna agradável, porque nós colhemos o fruto. Você percebe? Já se tornou agradável. Eu continuo caminhando em Deus e se torna maduro. Sabe o que acontece? Nós não conseguimos passar do bom. Eu nunca vou viver essas maravilhas. Porque se eu acordo e não consigo ser grato, meu irmão, você está vivendo em padrão há muito tempo. Sabe o que é maravilha para nós? Quando cai um dinheiro demais na nossa conta e, meu Deus, pastor, tem que contar a bênção. Não, você não entendeu. Isso não é a bênção. Porque eu vi pessoas perder casamento por conta de dinheiro. Então, para mim, dinheiro não é bênção. Ele faz parte da nossa vida. Pessoas que saem fora do nosso país e a família se acaba porque só aumentou a pressão daquilo que já não estava bom. Com uma ilusão que vai o quê? Vai prosperar. E tudo me desculpa, mas sabe o que nos leva a viver isso? Diga comigo, a cobiça. E eu volto a dizer, quantos de nós estamos nesse padrão? Vamos parar na cobiça. Eu olho, eu desejo e eu quero. Eu olho, eu desejo e eu quero. Mas sabe qual é a pergunta que nós devemos fazer? Eu preciso? Eu preciso? Vou dar um exemplo. Nesses dias eu trabalho na prefeitura de Camboriú. Os que vêm na igreja, Felipe, e não querem largar as velhas amizades. Nós falamos no último culto, pastor Leandro, que as más conversações corrompem os bons costumes. Se eu continuasse ali, alguém da igreja chegasse, já ia falar,
meu Deus, mas o pastor fica conversando esse tipo de conversa? Sabe o que ficou claro para mim, Gisele? Que ele foi um colega da minha infância, mas para minha idade adulta ele não serve. Mas sabe o que eu vejo, pastor Jonas? Pessoas que não conseguem desapegar, porque cresceu com fulano, é vizinho há tantos anos, mas qual é a vida do fulano? Quais são as escolhas do fulano? Quando eu olhei ele falando aquilo, eu falei, meu Deus. Falei, ainda bem que Deus mudou a minha vida e eu não participo. Gente, baixo. E aí vem pra gente sentar e, meu Deus, pastor, porque eu não sei porque minha vida vai pra frente. Não sabe? Sonde a cobiça do seu coração. Sonde a cobiça do seu coração. Oração mágica não funciona. Você fazer grupo aonde você quiser de meditação, ajudar pessoas não funciona. Você subir a monte segunda, quarta, quinta e sexta-feira não funciona. Se as trevas na sua vida não forem tratadas. Sabe o que nós gostamos de se vestir? De religião. Nós amamos a religião. Porque como que é a religião, Luciano? Toma lá da cá. Eu vou, eu pago preço, eu me mato, eu vou lá, eu tiro um dia. E não é para Deus, é para mim sentir bem comigo mesmo. Hoje eu orei 1 hora. Glória a Deus, que benção. Depois do almoço já está brigando com a mulher, já está xingando o filho, falando palavrão. Aí eu me pergunto, o que adiantou essa 1 hora? Mas nós gostamos da religião. Na hora da ira eu não consigo controlar, eu não consigo ter o domínio próprio, eu não consigo me vestir do Espírito Santo, que me ajuda a amadurecer na hora que eu não tenho controle, porque é nessas horas que o Espírito Santo está, para nos ajudar nas nossas áreas de fragilidade. Naquilo que você pode, Ele não vai te ajudar, você consegue. Mas a palavra diz que Ele é o Espírito da verdade, que vai nos guiar em toda a verdade. Então você, Ciro, ireis, mas não. Então na hora da ira, Ele vai se manifestar, tipo, segura a onda, e você, eu não sei nem como eu consegui ficar tranquilo. Eu não sei nem como na hora do carro eu bati e eu não saí na mão com o cara. Porque você passou da bondade. Você passou do agradável e se tornou maduro. Não é algo que você percebe. Você só percebe depois. Porque não é obra sua, é obra do Espírito Santo. Mas sabe o que nós gostamos de ter controle das coisas? Para falar que nós em Deus fizemos alguma coisa. Em Deus você não faz nada. É Ele que faz em você. Por isso que eu sempre digo nas reuniões de obreiros, eu falo, gente, eu não curto religião. Porque religião a gente quer mostrar o que não é verdade. Mandar, medita aí, porque pá. Gente, eu nem gosto, eu fujo dessas coisas, porque é tanta mentira. Vai caminhar com a pessoa. Quer conhecer alguém? Passa um dia com ela. Passa um dia com essa pessoa. Não veja o Instagram, porque se você ver o Instagram, você vai colocar ela num lugar, aí passa um dia com ela. De manhã, com os filhos, almoça, à tarde. Principalmente entra no carro com essa pessoa. Essa é a vida de verdade. Porque sabe o que acontece, gente? Esse ambiente aqui, infelizmente, não forjou pessoas de verdade. Esse ambiente forjou pessoas em trevas camufladas de luz. Pessoas que saem lá fora e a pessoa ela julga todo mundo. Mas a vida dela é uma vida podre. E o Evangelho ele veio para isso. Para mostrar que nós não somos tão bons assim. Porque quando eu reconheço, aí começa a transformação. Eu sei que não dá para dar glória. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Os olhos são lâmpadas. Se porém os seus olhos forem bons... E sabe por que os nossos olhos? Porque, infelizmente, hoje é uma era onde nós olhamos tudo. Sim ou não? Sim. Você roda ali, você vê corpo de mulher, corpo de homem. Eu fico preocupado com os nossos filhos porque está tudo aberto. Crianças que ficam muito tempo em computador e celular, eu fico preocupado. Ontem, nós estávamos vendo uma série, Ladrões. Paramos de ver, acho que 5 minutos. 5 minutos. A Zoe com a gente no sofá, a nós dois deitados, vamos ver a série. Colocamos um filme, colocamos Ladrões lá. Aí tá lá um rapaz que era um jogador de beisebol, pá, bonitão, loiro e tal. Aí se perdeu, se corrompeu, bateu o carro, enfim, se machucou.
não conseguiu mais jogar no Giants, sei lá o nome, Giants. E aí, beleza, foi começar a trabalhar num bar, 2 minutinhos, já estava na cama com a moça, não, Larissa, tira. Minha filha tem 1 ano e meio, e gente, ela presta atenção em tudo. Agora imagina o teu celular. Você digita qualquer coisinha errada ali, aparece. E aí depois a gente se preocupa, meu Deus, pastor, ora pelos meus filhos. Não, gente, em nome de Jesus. Tem coisa que não é oração. Tem coisa que nós precisamos estar atentos. Vocês estão comigo? Sabe onde acontece abusos? No meio da nossa família. Sabe onde nossos filhos foram abusados? Eu fui abusado, minhas irmãs foram abusadas. Na minha parentela. Um monte de primo. Tudo criança, alguns mais velhos, já naquela fase da maturidade. Vocês estão comigo? Só que pra gente, a gente não vê maldade. E me desculpa, nós precisamos estar atentos. Aí tá lá e deixar brincar, e deixar correr, e vai pro quarto sozinho. Eu falei para Larissa esses dias, Larissa, eu vi algo e eu não gostei, eu quero que você fique atenta. Se eu não tiver com a Zoe, você vai estar com a Zoe. Porque depois não adianta chorar pelo leite derramado. Depois não adianta ficar, meu Deus, pastor. Ou tem gente que até sai da igreja, né? E a culpa é das pessoas. Se os nossos olhos forem bons, sabe o que é bom? Lembra? Bom, agradável e, diga comigo, maduro. Nós temos que mudar essa palavra perfeito, porque senão a gente vai achar que é perfeito de ser perfeito. Não, é de ser maduro. É de aprender a ouvir algumas verdades e assentar, não ficar com um bico desse tamanho. Isso é maturidade. É você reconhecer quando você errou e pá. Porque senão a gente entra numa perfeição que ela não existe e nós não gostamos de ouvir. Principalmente quando é do nosso cônjuge. Meu Deus, aí é briga. Então nós precisamos estar atentos. Me ajuda aí, não para não. Como pais, eu falei para Larissa. Larissa, não quero a Zoe brincando com crianças mais velhas. Sozinho, sem a nossa supervisão, não quero. Seja onde, pastor, seja onde for, seja na igreja, seja na escolinha, seja na minha família, aonde for. Nossa, pastor, você está falando isso no microfone? Estou falando no microfone para os outros pais escutarem. Porque, gente, nós precisamos reconhecer. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma sobrinha que ela é autista. E quando eu fui na Inglaterra, gente, eu percebi o corpo dela mudando. Ela já não era mais uma menina, ela era uma adolescente, só que ela não se percebe como adolescente. Por conta do autismo. Mas ela vinha na minha perna, ela sentava, e eu via que, na verdade, ela queria sentir o corpo dela. Eu sou um adulto. Eu já passei da fase da bondade. Eu já passei da fase do agradável. Eu sei o que está acontecendo. Agora uma outra criança sabe o que está acontecendo? Gente, nossos filhos estão crescendo. Se na nossa época já era complicado, imagina agora. Se a gente não sentar e começar a conversar sobre algumas coisas, nós vamos ficar sempre nesse tempo de imaturidade. Não pode ouvir nada, não consegue falar nada. E eu falei, lá em casa, gente, a gente não vê. Coisa que tem pornografia, não vemos. Gente, homem com homem, não vemos. Porque lá em casa a gente vai ensinar de uma forma correta. Nós não vamos se moldar segundo o padrão do mundo, que é tudo normal. Fora da minha casa pode ser normal, dentro da minha casa não vai ser normal. Porque nós temos luz. E a minha intenção é que você saia daqui com luz. Nós precisamos passar essa fase de imaturidade. Nós precisamos reconhecer o que está acontecendo conosco. Onde nós estamos errando como pais, como maridos, como filhos. Porque senão nós vamos ser ignorantes. Trevas fala de um tempo de ignorância. Onde eu não entendo por quê. Pessoas que estão quase acabando com o casamento. Porque não conversam com o cônjuge. Gente, eu não estou falando de pessoas de 2 anos, 3 anos de casado. Eu estou falando de pessoas de uma vida. Porque não aprenderam a conversar. E sabe o que me assusta?
Uma pessoa que não consegue se relacionar com o seu marido e com a sua esposa, não tem relacionamento com Deus. É óbvio. Se a Larissa não consegue acessar o meu coração, não, porque eu só oro sozinho. Tudo bem. Mas você se relaciona com a sua esposa, e eu estou falando de verdades. Eu não estou falando de, e aí como foi teu dia? Ah, amor, foi ruim, foi não sei o quê. E ela começa a pedir uma ajuda. Ele né? Vamos orar, amém, né? Não, estou falando de verdades. De olha, amor, eu fui tentado, eu não estou bem, eu tá vindo umas coisas na minha cabeça, eu não sei o que fazer. É esse nível. Mas quem consegue chegar nesse nível? Vamos lá. Tá começando a esquentar, né? Vamos lá. Qual é a desculpa que nós damos? Ah, pastor, mas é difícil, né? É difícil? Me desculpa, difícil é passar uma vida toda mentindo para sua esposa. Você ter feito coisas erradas e toda vez que ela vem com verdade você fica constrangido e não fala. Para mim isso é difícil. Uma vida toda, alguém que está ali por você. Todo mundo te abandonou, tua família te abandonou, teus irmãos te abandonou e a pessoa continua ali. E você ainda não ter coragem de ser sincera com essa pessoa. Para mim isso é difícil. Mas eu volto a dizer, o que nós gostamos, Luciano, de botar uma cara de espiritualidade e mostrar que quem errou sempre foi o outro. É porque ela não me ouviu, é porque ele não sei o que, é porque ele... E na verdade, sabe qual é o problema? São os padrões que nós vivemos segundo o mundo. Dentro da igreja. Dizendo que ele é bom. Falando sobre as maravilhas de Deus. E como que está a nossa vida? O caco. Se duvidar, pior que pessoas que estão lá fora. Porque ainda na bobiça, às vezes quando bebe, a pessoa ainda é verdadeira. E a gente, infelizmente... Não, é difícil, né? Porque eu cresci assim, né? Porque minha mãe, porque meu pai... Não, gente, me desculpa. No evangelho, esse tipo de desculpa não cola. Porque sabe qual é a verdade? Talvez nós nunca tivemos um encontro com a verdade. Nós conhecemos as práticas do evangelho. E as práticas do evangelho não mudam ninguém. Não muda. Eu faço como diz o pessoal, eu faço um voto contigo. Vamos fazer? Não, vamos orar aí 1 hora por dia. Nós conseguimos. Porque, gente, tem pessoas que conseguem fazer várias coisas. Mas isso não quer dizer... Se você não for sincero, você pode orar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Não é a quantidade. Nunca teve a ver sobre quantidade. Sempre teve a ver com qualidade. Eu sempre falo para as pessoas, eu não passo 1 hora no meu dia conversando com a Larissa. Talvez a gente passe mais. Mas nós não contamos. Porque eu acordo, a gente conversa. Acontece alguma situação, eu ligo pelo amor, aconteceu isso, fica ligada, não sei o quê. Eu chego no carro, meu Deus, gatinho, qualidade. Eu não fico ali, não, amor, vamos sentar aqui agora, vamos conversar durante 1 hora. E tem gente que eu vejo que ainda é assim hoje. Não, amor, senta aqui, nós vamos resolver agora e vamos ficar até de manhã. Não, gente. Na hora que aconteceu o negócio, amor, a gente precisa conversar. Podemos deixar a Zoe lá com a tua mãe, posso deixar a Zoe ali com... E a gente precisa ter uma conversa. Não está certo isso, eu estou vendo isso. Se eu percebo que eu vou me alterar, a criança não precisa ver. Mas sabe o que nos falta? Maturidade. O que nós fazemos? Nós estouramos, fazemos tudo na frente das crianças, não é assim? Xingamos, falamos palavrão. E aí depois, pastor, não sei como que ela está aprendendo essas palavras. É com o homem e com a mulher em trevas. Salmos 119, versículo 37. Bem-aventurado, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Tem outra versão? Não?
Isso, essa versão. Desvia os meus olhos das coisas. O que é inúteis? Algo que não tem. Não tem utilidade. Quantas coisas nós estamos mirando que não tem valor? Hã? É uma pergunta. Desvia os meus olhos das coisas e faz-me viver os teus. Provérbios 4, 25. Provérbios 4, versículo 25. Provérbios 4, isso, versículo 25, isso. Olhem sempre para a frente, mantenham o olhar fixo no que está. Já comigo, pessoas que vêm de passado. Nós temos aqui 3 situações de olhos. Vamos lá. A primeira é que os nossos olhos são luz para o nosso corpo, é lâmpada, ok? É a lâmpada da nossa vida. Se a nossa lâmpada estiver queimada, é tudo trevas. Nós temos Salmo 119 que fala sobre as coisas que não têm valor e nós estamos com os olhos fitados naquilo. Não, porque o casamento do fulano, meu casamento só vai ser bom quando for igual ao do fulano. Isso é uma mentira. Não, porque o carro do fulano, tu viu o carro do fulano? E você vive uma vida lutando para ter o carro do outro. Que vida, né? Meu Deus do céu. Ou provérbios que fala de pessoas que estão vivendo no agora, sempre olhando para trás. Porque no curso porque uma vez eu queria fazer isso e a pessoa, se você queria, faça. Eu não sei se você está entendendo, mas nós estamos caminhando para um tempo onde nós precisamos mudar. Nós estamos no tempo da mudança. E, gente, por que eu estou falando sobre os nossos olhos? Porque foram invertidas as coisas. Segundo a palavra, o que é importante não são os nossos olhos, são os nossos ouvidos. Mas segundo o padrão desse mundo, o que é importante é o que nós estamos vendo. Pega lá a pessoa famosa que você via um tempo atrás. Olha hoje como que está. Olha o rei do pop, olha o fim do rei do pop. Olha o famosão da sua época e olha como está hoje. Olha a pessoa que era o padrão e olha como essa pessoa está hoje. Eu olho para algumas pessoas e fico assustado e falo, meu Deus. E a gente baseava a nossa vida naquilo. Por isso eu pergunto para você. Eu quero que você pense assim, ó. É melhor viajar de dia ou de noite? É melhor. Não estou falando que você gosta. É melhor viajar de dia ou de noite? Pensa assim, não, para ficar mais claro, porque tem gente que é os diferenciados. Tem os lanterna verde, calma aí. Pensa que você está com os seus bebês atrás do carro. Pensa que você está com os seus filhos. Vou perguntar de novo, é melhor viajar de dia ou de noite? Dia. Por que de dia? Por quê? Porque é seguro. Mas eu vou perguntar de noite. Vou perguntar de novo. Por que você falou que era de noite? Porque é mais rápido, tem menos movimento. E o problema é que nós estamos vivendo a nossa vida assim. A gente quer chegar tão rápido no nosso objetivo que nós esquecemos daquilo que é seguro. E no meio da sua trajetória, da sua vida, você perde aquilo que é precioso. Porque você só queria chegar rápido. Só que se você desfrutar de algo sem aquilo que é prioridade, não é desfrute. E essa é a vida que nós estamos levando. Tentando chegar rápido no sucesso, na clientela top, em ganhar muito dinheiro, em fazer isso, em fazer aquilo. E Deus está falando, você está com pressa por quê? Gente, tem uma mulher que eu amo. Sempre que eu quero enviar algo para alguém, eu envio dela. Se chama Joyce Meyer. É uma mulher que, se você abre aí, ela tem livros, vídeos em mais de 130 e poucos países, 132, 138. É uma mulher diferenciada, uma mulher madura,
que ela começou dando devocional na casa dela, fumando. Até o Espírito Santo trazer a libertação nela. E ela fala sobre isso, ela fala que ela foi abusada pelo pai. E a pergunta que eu te faço, sabe com que idade ela começou o ministério dela? Aos 50, 53, 52. Hoje ela está, pelo menos no último vídeo que eu vi, ela estava com 82, 81,5, não sei se ela já fez 82. E tu abre e ela está liberando verdades. É uma referência, não só nos Estados Unidos, como no mundo. E ela começou com quanto? Gente, eu tô com 35. E nós nos achamos velhos demais para aquilo que Deus pode fazer. Me desculpa, velho é o teu passado. Porque quando Deus olha para você, Deus está contando com você hoje. A palavra diz que existiam 2 homens, Josué e Caleb. Caleb, já na velhice, falou, eu ainda me sinto jovem, como quando nós olhamos e espiamos a terra. Então dá a minha herança. E nós estamos já nas cordas. Porque aconteceu uma situação, uma traição, alguém nos abandonou, alguém nos deixou, a família distanciou, a gente já está... Me desculpe, meu irmão, reage aí. Reage aí, porque Deus está contando conosco. Se você acha que Deus não está contando com você para esse final de ano, para liberar a vida sobre a sua casa, você está errado, Deus está contando. Mas se os seus olhos não forem bons, você vai chegar lá só botando defeito. Você vai chegar lá só falando mal do fulano, na roupa do ciclano. Ingratidão. Falamos sobre os nossos olhos. E nós amamos viajar de noite, né? Muda essa mentalidade aí, galerinha. Em nome de Jesus. Se você é pai, muda essa mentalidade. Nem que você demore mais. Nós tivemos uma experiência, e eu falei para o pessoal, falei para o pastor Fabiel, falei, Fabiel, nós jamais iremos fazer o que nós fizemos agora. De ir para Taió e voltar do horário que a gente voltou. Não vamos mais. Por quê? Nós temos a experiência. Tem coisa que você tem que ter a experiência. Tem coisa que você tem que passar, mas tem coisa que você não precisa. E a sabedoria fala sobre isso. E a pessoa que vive de passado é como? Diga comigo, é um disco furado. Você vai conversar com ela, ela sempre fala do quê? Da mesma coisa. Você vai lá almoçar, então essa toalha na época que minha mãe não sei o quê. Beleza, não, legal. Aí você vai lá mais umas 10 vezes, você já fala, não, eu já sei a toalha da tua mãe, né? Gente, com todo respeito, tem alguns pais aqui que já dormem no Senhor. E nós precisamos continuar vivendo. Mas nós paramos a nossa vida. Tem pessoas que vivem um luto eterno. Deixa de viver, acabou a vida. Me desculpa. Nós precisamos entender que existe um tempo para todas as coisas. Até para o luto existe um tempo. Porque senão, do luto vem a depressão. E eu volto a perguntar, a culpa é de Deus? Diga comigo, são as minhas escolhas. Mas vamos falar a respeito dos ouvidos. Mas antes de falar dos ouvidos, eu anotei um negócio aqui que eu gostaria que talvez fique claro para você. Se os nossos olhos nos fazem pecar, qual é o problema de a gente pecar? A gente precisa entender isso. Qual é o problema de pecar? Pensa, gente. Qual é o problema do pecado? Nós somos um templo do Espírito. A palavra diz que o pecado é inimizade contra Deus. Amém? O pecado nos afasta de Deus. Gente, você tem que falar. Não adianta ficar olhando para mim só. Eu quero que você entenda, está entendendo? O pecado nos afasta de Deus. Então, qual é o problema do pecado? Porque senão nós não entendemos a nossa guerra. Eu quero que você entenda algo. A sua guerra não é contra o pecado. O pecado ele foi vencido na cruz do Calvário. Então, se você luta para não pecar, você não entendeu nada.
Não, pastor, eu estou me segurando. Olha, meu Deus, eu estou até tomando banho gelado. Amém. Você não entendeu nada. Claro, você vai ser tentado. Mas o que eu estou falando não é da tentação, eu estou falando do pecado. Qual é o problema do pecado na sua vida e na minha? Lembra, nós falamos sobre bondade, sobre agradável e sobre maturidade. Amém? Vou perguntar de novo, qual é o problema do pecado? Hã? Não reconhecer. Não. Eu quero que você entenda qual é o problema que o pecado faz em nós. O que ele faz em nós? Ele gera morte. O pecado, ele gera morte. A pessoa, quando ela peca, ela está morta. Espiritualmente, ela morre. É por isso que quando você faz algo de errado, você sente o quê? Uma culpa, uma condenação, uma tristeza, tu fica mal. Não é assim? Tentando se esconder de todo mundo, fugindo de pastor, fugindo de todo mundo, não é assim? Como se alguém estivesse te procurando. Lembra do jardim? É o mesmo sentimento. Então eu volto a dizer, qual é o problema do pecado? Não, gente, a gente precisa sair daqui sabendo pelo menos isso. Vamos lá. A palavra diz que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, habita onde? Habita onde? Habita em nós. Qual é a função do Espírito Santo? Convencer. Você por você mesmo, você não consegue. Não. É obra do Espírito Santo. Não pense que você é autossuficiente para isso. Você não é. É o Espírito Santo trabalhando antes de você chegar ao culto. É o Espírito Santo trabalhando em você antes de você levantar a mão e aceitar Jesus. É obra dele há muito tempo na sua vida. Quem traz o convencimento. É por isso que pessoas lá fora não conseguem pedir perdão. Já viu esse tipo de gente? Ela não reconhece, ela nunca está errada. Porque o Espírito Santo ali não chegou ainda. Então ela não consegue cair em si. Ela errou. Ela finge que nada aconteceu. E tu fica, não pode. Não pode. Ela não tem o Espírito Santo, mas você tem. Então, vamos lá. Convencimento. O que mais? Consolo. Existem coisas que marido e esposa não conseguem fazer. Mãe não consegue fazer. Existe algo que é só o Espírito Santo, principalmente num luto. Quando alguém morre, você pode estar ali presente, abraçar, fazer o que for. Aquela dor é só o Espírito Santo. Você não tem as ferramentas. Mas eu volto a dizer, você carrega o Espírito Santo. Então, através de você, ele pode se manifestar para aquela pessoa e ela recebeu o consolo. É por isso que a gente precisa entender as ordens das coisas. Senão a gente, não vou orar. Não, gente, não tem que orar, você tem que estar presente. Porque você carrega o Espírito Santo. Não vou orar pela pessoa. Tem coisa que não é orar, tem coisa que você tem que estar presente. É presença. E aí então ali vai ver a manifestação. Seja numa fala, num abraço, enfim. Convencimento, consolo, o que mais? Direção. A palavra diz que ele vai nos guiar em toda a verdade. Então, situações, problema no trabalho, sempre tem uma saída. A palavra diz que na tentação sempre há uma porta de escape para o justo. Quem dá essa porta de escape? Agora, quando você peca, você não tem isso. Você não tem direção. Você não tem consolo. Pessoas que vivem em tormento uma vida inteira. Pessoas que estão bem em um casamento. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Ela consegue criar um ambiente onde não tá bem. E porque você tá comigo? Por quê? Se cavucar, você vai sondar. Tem uma raiz de pecado aí. A pessoa vive em culpa. Ela não se acha merecedora daquilo. Não mereço ter uma filha, não mereço ter uma mulher que me ama, eu não mereço. E ela sempre tenta se jogando para aquela velha vida, já viu isso? Se você cavucar, tem pecado aí. Pecado que não foi confessado. A pessoa vive em tormento, nunca tá bom, tá vivendo algo maravilhoso. E a pessoa sempre está preocupada, porque vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Não, amor, tá tudo bem, relaxa, vamos aproveitar. Ela não consegue aproveitar. A pessoa é roubada no desfrute, porque essa paz que o Espírito Santo dá, e não é como a do mundo. A do mundo é o quê? Tem que estar tudo pago, tudo resolvido, agora eu posso tirar férias. No meio da guerra você está,
tranquilo. Cara, mas você está louco? Olha o que está acontecendo. Meu irmão, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem. Pode todo mundo ser mandado embora. O meu Deus vai abrir uma porta para mim. E nós precisamos entender que o pecado, gente, ele é perigoso. Porque nós nos acostumamos com o pecado. É por isso que você chega aqui em vários cultos e você sai do mesmo jeito. Porque existem coisas que não foram confessadas. E você precisa fazer uma leitura da sua vida. Você que é casado principalmente, em nome de Jesus, antes de findar esse ano, tenha um tempo com a tua esposa. E abra o coração. Talvez de coisas que ela já ouviu. Mas que você entre no próximo ano resolvido. E faça uma oração por tudo isso. Olha, amor, eu vivi isso, eu vim dessa vida, eu pratiquei isso. Porque a libertação e a cura está quando nós falamos. Tem gente que eu acho engraçado, a pessoa chega nesse ambiente, ela acha que o que vai curar ela é uma oração. Eu fico, meu Deus, gente, me dá uma agonia. Pastor, eu queria que você orasse por mim. Pastor, eu queria que você orasse por mim. Tá, mano, eu vou... Qual a diferença da minha oração para a sua? Eu não sou anjo. Não tem asa aqui? Vocês estão vendo? Eu não sou uma borboleta. Eu não jogo beach tênis. Estou agoniado com esse negócio de beach tênis. Não, gente, não existe diferença. É igual. O que o Espírito Santo recebe? Quando tem verdade. Aí talvez está a diferença para a nossa oração. Porque você não consegue ser sincero. A gente sempre tenta... Espírito Santo, grandioso Deus. Não, gente. Menos. Pai, eu tô vacilando. Pai, eu tô errando com a minha esposa, eu tô pisando na jaca, eu tô em grupo que não é para mim estar e eu preciso sair hoje. Acabando essa oração, eu vou sair desses grupos. Eu vou me afastar de fulano e ciclano, porque eu percebo que aquilo me arrasta para a velha vida, para a velha mentalidade, para as velhas palavras. E quando eu estou só, vem esses sentimentos e eu percebo que eu volto. Isso é verdade. Agora essas orações que a gente aprendeu de berço, grandioso, poderoso, magnífico, Deus fala, para, fala a verdade. Sabe aquele tipo de pessoa que você conversa com a pessoa fala contigo 5 minutos e ela não fala o que ela quer dizer? Nossa, me dá uma agonia. Eu falo, tá, vai. Porque ela quer contar a história e o Espírito Santo está falando, não, fala o que realmente está acontecendo. Nós amamos fazer isso. A oração de 1 hora é assim, a gente fica catando um cavaco. Vamos falar agora da cafeteria. Deus abençoa a cafeteria, a barbearia, abençoa a barbearia. Gente, o Espírito Santo, ele quer qualidade no seu dia. Vou dar um exemplo. Aconteceu um BO, bateu, aconteceu uma situação. Espírito Santo, sabe quando vem o meu Deus? Meu Deus, é a hora. Espírito Santo, entra com providência. Visita fulano. Bateram. Espírito Santo, cobre essas pessoas. Guarda com teu sangue. Ministra as suas verdades nessa situação. Gente, ele quer participar do teu dia. Não, mas eu vou deixar para só na hora de noite que eu vou orar a minha 1 hora, a cota do dia. Ele está para nos guiar em toda a verdade. Mas vamos caminhar para o final. O pecado rouba a percepção de quem Deus é. Ouvidos. Se você puder abrir para mim, em João 8,47. Já estou caminhando para o final. O ouvido representa a capacidade de obedecer e entender a Deus. Na Bíblia, os ouvidos é uma figura central. Nós sempre vamos ouvir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, não é veja. É sempre ouça. A fé não é pelo que você está vendo, a fé vem pelo e ouvir. Existe uma diferença em ouvir qualquer outra coisa e ouvir a palavra de Deus. Existem pessoas que entenderam o poder da palavra, mas a palavra por si só, sem Deus, sem ter uma base, ela te leva a um lugar, mas chega uma hora não tem mais raiz. Quer ver um exemplo? Não, Joãozinho, você pode.
Não, Joãozinho, você consegue. Você vai num curso aí e a pessoa te estimula tanto, liberando palavras, que você se veste daquilo, porque a palavra ela tem um poder. Mas o que transforma é a palavra de Deus. Só que chega um determinado momento que falta o chão. E esse chão só vem através da palavra de Deus, que é a fé. E é aí onde nós nos perdemos. É por isso que nós não vemos maravilhas. Porque nós estamos caminhando aqui. Não porque o médico falou. Tá, e o médico dos médicos? Não porque o meu patrão falou. Tá, mas quem que abriu essa porta para você? Não porque os meus pais tinham essa doença. Tá, mas talvez o seu Deus não era o Deus dos seus pais. Me desculpa, gente, nós vemos muito pelo que nós vemos. Colocou ali? Aquele que pertence a Deus... Não, vamos lá. Aquele que pertence a Deus, ora 1 hora de manhã sem cessar. Aquele que pertence a Deus sobe monte, meu Deus, virou um escalador. Ainda bem que não estava naquele monte que a rapaziada entrou na mata lá da polícia, né? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus... Vocês não ouvem, porque não... Diz para o seu irmão, quando você não ouve a Deus, isso só mostra que você não é dele. É forte, né? É forte, né? Ainda bem que está escrito, não iam falar que era o Agil, né? Não, porque o pastor não é o pastor, gente, é a palavra de Deus. E aí, claro, né, se a gente continuar lendo, os judeus já se espinham, né? Eles já não gostam também, já ficam no veneno. Vamos lá, Provérbios 12, 15. O caminho do insensato parece-lhe certo, mas o sábio... Sabe a pessoa que não gosta de ouvir? Aqui está insensato. Mas existe uma palavra que fala que é o imprudente ou o tolo. O tolo é aquela pessoa que ela quer ter a sabedoria por ela mesma. Eu falei para um rapaz esses dias que existe a sabedoria segundo o mundo, mas essa sabedoria ela é falida, porque quando vem a velha vida, você viu aquela pessoa? Não, o cara é muito sábio. Não, o cara entende, porque ele leu a Bíblia, grandes coisas. Gente, eu conheço gente que já leu a Bíblia algumas vezes. E a pessoa continua nas drogas, a pessoa continua com os vícios, a pessoa continua, meu Deus, uma vida miserável, uma vida sem graça. Pastor Jonas conhece quantos? Vai numa casa de recuperação, ou vai com um morador de rua, ele fala para você ficar envergonhado, com o tanto da Bíblia que ele sabe, mas você olha para a vida dele, não condiz com toda aquela sabedoria. Essa é a sabedoria segundo o mundo. É uma sabedoria que não chegou na prática. Não fez transformação ao ponto de, eu preciso mudar. Se não chegar nesse ponto, gente, as pessoas usam a palavra de Deus para ganhar dinheiro. As pessoas usam a palavra de Deus para sempre estar certo numa discussão. E essa é a sabedoria segundo o mundo. É o que os coaches fazem hoje. Pessoas que tentam pegar a sabedoria, provérbios, palavras da Bíblia que, meu Deus, faz sentido. Você lê o livro de Provérbios, fala sobre tudo. Fala sobre os jovens que se perdem com mulheres da vida. Jovens que destroem a sua vida. Amizades que levam a pessoa à morte. Provérbios fala sobre tudo isso. Mas sem Deus, é igual o conselho de um pai. Já viu o conselho de um pai? O pai dá conselho e depois acontece uma fatalidade. O que o pai fala? Aí vem os jornalistas, coisas. Mas eu ensinei. Mas o tanto que eu falei para esse menino. Mas ele escolheu a vida errada, já viram isso? Essa é a sabedoria segundo o mundo. Não tem a ver apenas com ouvir. Eu preciso ouvir. E... Vamos, gente. Eu preciso ouvir e praticar. Entre ouvir e prática existe um abismo. Existe orgulho, tentação, vaidade, eu acho, existe um monte de coisa. E a ponte que nos liga à prática se chama Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, tudo que nós estamos falando aqui, nada vai acontecer na sua vida.
É por isso que sem Ele você não pode fazer nada. Quando eu digo nada, é nada. Nem começar uma dieta, porque você nunca termina. Porque você começou sem o Espírito Santo. Gente, a gente é crente. O Espírito Santo está para tudo. Só que a gente acha que são para coisas extraordinárias. Eu volto a dizer, acordar é extraordinário. E você precisa dele. Então é para tudo. Diga comigo, os ouvidos são mais importantes do que os olhos. Agora, para a gente encerrar, coloca Romanos 12 de novo para mim, Romanos 12, 2. E nós vamos terminar aqui. Mas ao ouvir tua voz, minha alma se aquieta. Romanos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Diga comigo, a mente é o centro das vontades. A mente é o centro que governa todas as coisas. Quer ver um exemplo? Você precisa fazer algo. Primeiro chega onde? Você faz? Você fica pensando, não é assim? Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Que jeito que eu vou? Que roupa que eu vou colocar? A gente começa a decidir um monte de coisa, não é assim? Depois a gente coloca em... Então diga comigo, o lugar mais perigoso é a minha mente. Os conflitos diários estão aqui. E o Espírito Santo, ele quer governar a sua mente. Sabe o que acontece, seu João? Pessoas sentam de anos em anos em igreja. E aí nós vamos conversar com as pessoas. Pessoas que nunca foram discipuladas. Gente, é uma pessoa que ela nunca foi transformada aqui. Deus que me perdoe. Olha a história da igreja. Igreja nunca foi grande. Igreja sempre foi pequena. Para o pastor poder pastorear. Só que nós amamos as mega church, por quê? Porque eu consigo me esconder ali. Ninguém me trata, ninguém trabalha nas áreas de trevas, mas eu sirvo, eu ajudo, nos jovens, nas crianças, num monte de coisa. Eu gosto de fazer porque eu me sinto bem. Lembra da religião? Só mudou. É a mesma coisa. Eu estou fazendo algo para me sentir melhor. E eu acho que isso é a obra de Deus, e não é. Sabe o que é a obra de Deus? É eu saber que viajar de dia é melhor, porque existe segurança. Essa é a obra de Deus. Só que nós não achamos que isso é obra de Deus, porque se não tiver xalababá, alguma coisa assim, não é espiritual. Nós gostamos disso. Enquanto o Espírito Santo muitas vezes vai falar conosco no silêncio. Quando eu estou lendo a palavra ali, aquilo está me confrontando e eu falo, meu Deus. Não tem som nenhum. É só Ele confrontando as mentiras dentro de você. É só Ele trazendo luz sobre as áreas de trevas que existem em você. O resto, gente, é o mais. Mas tem pessoas que se não tem isso, parece que não tem Deus. Eu fui naquela igreja e, meu Deus, eu não senti nada. Não sentiu porque você está em trevas. Pode ser a igreja mais gelada, mas se a pessoa abrir a palavra de Deus e liberar, meu irmão, me desculpa, tem vida. Eu não me perco mais com esse negócio de movimento ou sem movimento. O que importa é a presença dele. E ele conecta o nosso espírito quando ele está na casa. A gente sente, é diferente. Agora, meu amado, eu quero que você entenda algo. Esse ano e esse tempo é um tempo de transformação. E assim, eu sou bem sincero, gente, eu não sou apegado a ninguém. Não fico com medo de perder gente. Entendeu? Não, olha, você não está fazendo favor nenhum para mim estando aqui. Porque essa é uma casa de oração. Quem necessita somos nós. Mas eu quero que você entenda algo. Se você está aqui, o que nós pregamos é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a espada de dois gumes. Ela corta aí, ela corta aqui.
Porque o que eu estou falando, o que eu estou falando não tem a ver com apenas o nosso agora. O que eu estou falando tem a ver com daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui até alguns nós não estivermos mais aqui, nosso cabelo começar a ficar branco. Essa palavra não vai mudar. Não muda. Essa palavra não muda. Ela vai continuar confrontando o pecado. Ela vai continuar pegando você e jogando para um lugar onde você precisa se envolver com gente que é tudo errada. Gente que tem dinheiro, gente que não tem, gente problemática. Esse é o corpo de Cristo, que a gente vai se ajustando. E eu vou olhando para pessoas e eu vou, meu Deus, eu preciso ser mais parecido com o Espírito Santo. Eu preciso ser mais parecido com Cristo, porque eu vejo um pai de família. Talvez nas outras áreas ele não é, mas nessa área ele é. Então eu quero ser um pai como o pastor Leandro. Eu quero ser um homem de negócio como o pastor Elias. Eu quero ser um filho como o Juan. Gente, o evangelho tem a ver com isso. Com o corpo de Cristo. Agora me diz, é um lugar muito grande, eu consigo fazer isso? Mas sabe por que nós gostamos disso? Porque tem luz, câmera e ação. Tem qualidade. Mas eu pergunto para você, você cresceu onde? Na sua casa tinha luz, câmera e ação? Você nasceu numa mansão? Os valores que você aprendeu numa mansão? Os valores que você aprendeu tinha um telão de LED lá atrás? Pessoas brigando para ter um microfone na mão? Pessoas tirando foto e postando no seu Instagram porque estava cantando no culto de domingo? Me desculpa, Deus está querendo sondar a motivação do nosso coração. Porque nós estamos em busca de coisas erradas. Estamos lutando por um ano inteiro por um carro top. Deus está falando, eu não quero te dar um carro. Eu quero te dar uma família. Pessoas estão lutando por coisas inúteis, porque os olhos estão onde? Estão onde? Focado nos padrões desse mundo. Me desculpa, gente. O casamento dos sonhos que até ontem pessoas estavam... Eu estava em Balneário, trabalhando em Balneário ainda. Quando eu vi a mulherada tudo comprando o negócio da Virgínia, a bota da Virgínia, porque o Zé Felipe, aí eu olho hoje e falo, meu Deus, mas cadê aquela família perfeita? Essa é a vida que nós estamos buscando. Agora, olha para o seu casamento, ele é perfeito? Mas isso é de verdade. Seu João, se você não valorizar essa mulher que deu essas crianças e não for sincero com essa mulher, você pode fazer o que for para quem for. A primeira igreja se chama Carol. É sentar com essa mulher e abrir o teu coração. Ó, Carol, essa foi a minha vida. Tudo que aconteceu foi por conta disso, disso, disso e disso. E esse tempo, nesse esconderijo, é uma oportunidade para a minha vida. Talvez não tenha a ver conosco, tenha a ver comigo. Ah, irmão, aí a oração vem, aí ele desce para ouvir. Mas enquanto a gente ficar querendo fazer e acontecer, o Espírito Santo está falando, é só movimento, é só som, é só barulho. A igreja de verdade, Marco, é essa. Que eu fico, Deus, me dá uma palavra, eu não sei o que falar para o teu povo. E o Espírito Santo bate a porta do meu coração, Ageu, eu quero mudança, mudança, mudança. E eu falo, Deus, então me dá uma palavra sobre mudança. E o Espírito Santo começou a falar, fala só a respeito dos ouvidos e dos olhos, porque essas são as portas de entrada. E é isso que eu quero compartilhar com você, eu não quero fazer nada. Foi o que o Espírito Santo ministrou no meu coração nesses dias. Onde nós estamos nos perdendo? Naquilo que nós estamos escutando. Nesses dias eu escutei um rapaz para mim, e eu vi que não foi na maldade, mas ele, porque a prefeitura não é para sempre. E aquilo me fez um barulho, eu entrei no carro, me deixou mal. E eu cheguei, sabe uma palavra que você escuta e parece que desanda tudo dentro de você? E aí, o que me trouxe essa palavra? Ansiedade. Por isso que eu estou falando, o que você escuta é perigoso. E eu fiquei ruim, eu cheguei em casa, para quem que eu falei? Gente, eu prego o que eu vivo. Amor, escutei algo do fulano e não foi? Eu fiquei mal. Escutei um negócio e ela, amor, vamos orar. Porque quem abriu essa porta? Se assentou tudo de novo.
Quem abriu essa porta, Ageu? Foi Deus? Então Ele vai dizer a hora de você sair. Qualquer pessoa pode ter planos, mas a última palavra ainda vem da boca de Deus. Sabe o que acontece? Os nossos medos, a gente coloca os nossos medos no ouvido das pessoas. Porque o fulano falou, porque o fulano disse, porque o fulano, mas o fulano não é Deus. E Deus sabe, a palavra diz, bem sei eu, os pensamentos que tenho a respeito de vós. Sabe qual é o pensamento de Deus para o casamento de vocês dois? É um pensamento de paz, e não é de fim. E é para dar o fim que vocês desejam. O Henrico crescendo, com o diploma na mão, vocês dois chorando e olhando para o outro, falando, valeu a pena. Mas qual é as palavras das pessoas, ô Bruno? É que não vai dar, porque está apertado, porque a casa agora está complicada, porque a família, porque não sei o quê. E esses são os comichões que nós ouvimos. Mas eu pergunto, quem você ouviu? Foi Deus? Quem disse que esse ano ia ser ia acabar tudo, Daniel? Quem falou? Foi Deus? E nós queremos, Deus, dedicar, Deus, essa semana ao Senhor. Por isso, Deus, fala conosco ao longo desses dias. Traz a revelação, Deus, daquilo que nós estamos sendo roubados da Tua Palavra. Essa cultura, esses padrões, como nós conversamos aqui. Traz a libertação, Deus, daquilo que nós temos vivido repetidamente e nós não conseguimos ver os Teus sinais. Nós não conseguimos ver as Tuas maravilhas na nossa casa. Nós somos, Deus, muito abençoados. Nós temos mais do que nós merecemos. Nós temos uma família. Nós temos pessoas que oram por nós. E eu quero ser grato por essa casa. Eu quero ser grato pelas palavras liberadas nesse ano. Eu quero ser grato pelos homens e pelas mulheres de paz que existem nessa casa. Eu quero ser grato por cada irmão, Deus, que separou um alimento e vai abençoar famílias. A minha oração é para que os meus irmãos vejam a Tua fidelidade e possam provar da Tua bondade. Eu sei que ainda nesse ano nós vamos testemunhar da Tua fidelidade. O Senhor é bom e a Tua fidelidade dura para sempre. O Senhor é bom e a Sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de você ainda de pé. Eu gostaria de convidar os pastores da casa. Nós vamos servir a ceia. E eu quero fazer essa ceia de uma forma diferente. Se vocês puderem dividir ali os mantimentos, nós vamos orar. Gente, a ceia, ela é a renovação de aliança. Nós aprendemos que quando nós ceamos, isso, se quiser chamar as crianças, quando nós ceamos, nós estamos renovando a nossa aliança com Cristo. Jesus nos ensina para nós fazermos a ceia, né, esse tempo de comunhão. E sempre que nós formos cear, nós fazemos em memória dele até que ele venha. Mas eu quero que você entenda algo. Nós somos o corpo de Cristo, amém? Não, vou falar de novo. Nós somos o corpo de Cristo, amém? Se você tirar um dedo, se você cortar um dedo, seja o dedo do pé, seja o dedo da mão, o menor, todo o corpo vai sentir, não vai? Então eu quero que você entenda algo. Você faz parte dessa casa e nós sentimos a sua falta. Quando você não participa, quando você não se envolve, você acha que não é nada, eu só não... A gente sente. A gente sente. Por isso entenda que não existe vida fora do corpo. A vida está aqui. As pessoas que oram pela sua vida estão aqui. As pessoas que se preocupam estão aqui. A pastora Givonete, na última reunião de obreiros, ela falou algo que é muito forte. Gente, daqui a um tempo nós não vamos ter mais uma intercessora aqui. E nós só valorizamos quando nós perdemos. Mas tem coisas que nós não precisamos perder. Tem coisas, gente, que nós não precisamos perder. São escolhas. E a minha oração é para que a gente possa valorizar o que está acontecendo semana após semana. Estava conversando com o Alexandre ontem, ele falou, pastor, eu preciso testemunhar o que Deus fez na minha vida, porque o que eu estou vivendo são palavras que Deus liberou aqui.
Profecias que Deus usou a pastora Givonete. E sabe o que eu vejo, gente? Às vezes a gente não valoriza. Como nós não valorizamos, Luciano? Quando eu vivo a minha vida segundo o que eu acho, o que eu penso com a minha esposa, e é isso aqui, a gente só vai na igreja, sabe, para ouvir Deus, uma palavra, a gente volta e vê na nossa vida. Gente, isso não é igreja. Me desculpe, isso é seita. Seita é aquilo que você faz, sabe, do seu jeito, à sua maneira. O evangelho tem uma forma de se viver e é em comunhão. E comunhão, gente, é isso aqui, ó. É gente que você não gosta, é gente que fala demais, é gente que fala de menos. É isso aqui. Você escolhe a família que você quer nascer? Nós não escolhemos. E essa é a família que Deus te plantou. Porque se fosse você, você estaria em um outro lugar. Mas foi Deus. E nós ouvimos ali, se foi Deus, se você sabe e entende que é Deus, não lute contra o Senhor. Se eu posso liberar algo como pastor dessa casa, nessa ceia, não lute contra Deus. Passe desses argumentos que, porque eu sou assim. Não, você não é assim. Você aprendeu a ser assim. Mas o Evangelho veio para te ensinar algo novo. O Evangelho é boas novas. Existe algo que você ainda não experimentou no seu casamento. Existe algo que você não experimentou ainda na sua família. Existe algo que você não experimentou ainda na sua área profissional. Eu não sei se você está entendendo. Esse final de ano é Deus nos preparando para a mudança, porque vai acessar a nossa vida profissional no ano que vem. Algumas pessoas estão acabando o ano sem direção, mas no ano que vem, se prepare para ter o seu negócio. Existem pessoas aqui que vão abrir o seu negócio em 2026. Mas é necessário mudança. Porque você não gosta de estudar, vai ter que estudar. Porque você não gosta de aperfeiçoar, vai ter que fazer alguns cursos. Porque em 2025 foi um tempo que nós ficamos muito acomodados. Mas 2026 nós vamos para aquilo que Deus tem. Porque é promessa do Senhor. 2026 é ano de casamento. 2026. Gente, nós vamos fazer casamento nessa casa aqui. Se prepara. Felipe, você vai casar, Felipe. Você vai casar e vai passear muito. Porque é promessa de Deus. Sua família vai ter que vir ver o que Deus fez na sua vida. E é por isso que nós estamos a cada semana sendo trabalhados. Não apenas para nós, mas para ver na vida dos nossos irmãos o que Deus fez. Isso é ser igreja. Não tem a ver conosco, gente. Se for só sobre nós, não é igreja. Não tem a ver conosco. Por isso Deus está falando, vamos morrer para ver Daniel crescendo. Vamos morrer para ver pessoas novas crescendo. Amém? Eu quero que você estenda as suas mãos para cá. Nós vamos abençoar esses alimentos. Deus, nós queremos colocar aqui esse pão, esse suco de uva, e nós queremos nesse momento consagrar esses alimentos. Isso representa o teu corpo e o teu sangue. E isso nos torna um só com o Senhor. Nós entendemos que a ceia, ela faz com que nós venhamos a pertencer. A ceia é o selo que a tua vida está em nós. A ceia é uma cobertura para esse mês que nós vamos entrar. É uma renovação de aliança. E a nossa oração é para que tudo que tem se levantado contra nós, que a partir desse dia caia por terra. Porque nós estamos saindo daqui mais fortes. Nós estamos saindo daqui mais sensíveis à tua voz. Por isso nós queremos consagrar esse pão e esse suco para que venha a se tornar bênção sobre as nossas vidas. Para que nós possamos fazer isso como um corpo, como uma família. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Pegue o seu pão, o seu cálice, os pastores vão estar passando, servindo. E eu gostaria que você se reunisse, não com a sua família, mas que você se reunisse com outras famílias. Faz uns grupinhos aí, faz uma roda. Sua voz é como um sussurro pra mim. Estou aprendendo a ouvir.
Estou aprendendo a discernir, e ao me despojar, encontro todo à vontade. Não existe outra verdade. Vamos lá, gente, vamos lá. Sai do isolamento, em nome de Jesus. Estou aprendendo a ouvir, e ao me despojar, daquilo que já fiz, encontro a vontade. estou pronto a te escutar. Pode sussurrar, pode sussurrar. Pra te ouvir falar. Pode sussurrar, pode sussurrar. Não existem problemas, eu só quero te explicar. Você fez o grupo aí? Você não está isolado não, né, gente? Em nome de Jesus. Eu gostaria que alguém desse grupo puxasse a oração e abençoasse o que Deus colocar no coração de vocês. Eu gostaria que vocês, gente, pode fechar. E eu gostaria que alguém de vocês aí tome esse momento e faça uma oração, abençoando as famílias, que você fosse boca de Deus nesse momento. Vou fechar com eles aqui, ó. Samuel, deixa eu Suzana. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por estar aqui com os nossos irmãos. Obrigado pela palavra ministrada nesse dia. Nós precisamos colocar a em prática. Ouvir e praticar isso que o Senhor tem para nós. Abençoe os nossos irmãos. Para que nós venhamos permanecer em comunhão, ouvir com os nossos irmãos, Pai. E que venhamos ser unidos, Pai, de fato. Que a sua vontade seja feita nas nossas vidas, que a tua presença venha nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, podemos cear. Deixa eu colocar a palavra no microfone. Amém? Você que já orou, você pode cear com o pessoal aí. Pode. E diga para a pessoa: eu renovo minha aliança com você, para que o inimigo não encontre brecha entre nós. Esse é aquele lá, tio? Eu renovo minha aliança. Renova minha aliança contigo, gatinho. Um abraço aqui. Eu te amo, tá? Você é o amor da minha vida, tá? Eu renovo minha aliança contigo, eu tenho liberdade entre nós, tá bom? Ó, Zoe. Ó. Renova minha aliança contigo. Obrigado. Toma devagarinho. Devagarinho.
Zoe, pare. Pega lá. Pega lá. Pega. Aleluia. Nós vamos para a parte das ofertas. Mais criança, vai. Meu Deus, com ansiedade, né? Meu Deus do céu. Vem. Vai cantar também? Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Pode deixar, né? Pode deixar. Pode. Aleluia! Gente, eu gostaria de compartilhar algo que nós recebemos no último culto. O pastor Fabiel, ele estava aqui e ele mexe com... Ele faz trailer, enfim, isso que está em alta agora, que o pessoal faz esses trailers e vai viajar e não sei o quê, e essa parte toda elétrica ele faz, né? E aí nós compartilhamos que nós queremos no ano que vem, no início do ano, se Deus assim permitir, em janeiro, colocar aqui, né, a nossa logo, aquela pedra, um menininho, colocar Ebenezer. E ele falou, pastor, vocês não vão precisar gastar nada com isso, porque eu vou dar para a igreja. Deus colocou no meu coração. Nós só vamos... A única coisa que a igreja precisa dar é o LED para colocar atrás. Gente, assim, ó, depois do que ele falou, eu falei, não, o LED a gente já dá, pode ficar tranquilo. Então, em janeiro, no começo do ano, nós queremos, em nome de Jesus, já colocar na fachada aqui. Ele quer colocar a pedra dos dois lados, um menino aqui na ponta, e escrever Ebenezer aqui. E aqui também vai ter a frase igreja. Então eu gostaria que você já se organizasse aí, vou deixar cadê o Juan? Juan tá aí? Tu vai estar organizada por esse negócio do LED aí, tá, irmãozão? Do LED ali. As pessoas vão falar contigo, ó, eu quero ajudar com o LED. Tu vai organizar isso daí, tá? Porque nós vamos falar com o Fabiel, porque ele vai falar o que vai precisar. O pastor precisa de tantos metros, tanto rolo, tem que ser tal marca, tá bom? Em janeiro, conto com todos vocês, amém? Você que trouxe suas ofertas, enquanto nós ofertamos, os nossos filhos vão estar cantando. Eita glória! Cadê o celular? Não, deixa eu só... Me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu
Deus, pão da vida, princípio da paz, grande Shaddai, Santo de Israel, do seu Galileu. Jesus, Jesus, Galileu, Galileu. Jesus, 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 Galileu, A paz, igreja? Como acabamos de ouvir, podem se assentar, por gentileza. Nós acabamos de ouvir sobre a fidelidade do Senhor, nós acabamos de receber palavra, nós acabamos de receber direção e pedir autorização para o pastor para testemunhar para vocês. E